Olá, tudo bem? Muito obrigado por ter entrado mais uma vez no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Seja bem-vindo ao nosso canal, você pode se inscrever em nosso canal, você pode também compartilhar nossos vídeos e você também pode se inscrever. Seja bem-vindo, vamos ao assunto de hoje. Nós hoje estaremos estudando sobre uma luta épica entre o frágil Davi contra o experiente Golias. Venha comigo. Esta é uma luta épica contada em filmes, até mesmo para crianças. O pequeno e frágil Davi contra o experiente Golias. Davi enfrenta um verdadeiro tanque de guerra, um verdadeiro blindado humano. E todos nós somos, em algum momento, chamados a enfrentar também nossos Golias em nossa vida. E alguns gigantes vão aparecer de surpresa, sem aviso prévio. Pode ser uma doença, pode ser o desemprego, uma dívida, um filho drogado, um divórcio inesperado, um abandono. Alguns gigantes serão internos dentro de nós, como a depressão, a síndrome do pânico, os medos imaginários. Mas nós vamos retroceder na história de Davi, vamos até os bastidores da batalha épica que nós havíamos mencionado. O povo de Israel era guiado diretamente por Deus. Não tinham reis, Deus era o seu rei, era uma teocracia, Deus guiando eles. No entanto, os israelitas começaram a olhar as outras nações ao redor e pediram para Deus que também queriam um rei, queriam imitar as nações na sua volta. E foi escolhido então Saul. 1 Samuel 10, verso 23, declara que ele era mais alto, sobressaía de todos do ombro para cima. Na verdade, era o verdadeiro gigante de Israel. Saul teve até um bom início no seu reinado. O Espírito de Deus apoderou-se dele, diz as Escrituras. Mas devido a uma série de sequências de fatos e erros, Deus se afastou de Saul e um espírito maligno o acompanhava e o atormentava, diz as Escrituras. Deus então enviou o profeta Samuel à casa de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos, para ungir um deles como substituto de Saul. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, o pai perfilou ali 7 dos seus 8 filhos na presença de Samuel. Samuel viu o primeiro filho, que chamava-se Eliabe, e Samuel já estava pronto já para ungir aquele jovem, porque realmente ele era vistoso, era um corpo atlético, um tipo assim, cheguei. E quando ele foi justamente, talvez, para ungir aquele jovem, veio o Senhor dizendo para ele o seguinte, 1 Samuel 16 e o verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. São palavras animadoras para nós, porque talvez você, meu amigo, tenha se olhado no espelho e não tenha aprovado aquilo que tem visto lá no espelho. Se sente uma pessoa inferiorizada, não se sente uma pessoa bonita, e talvez você, por esta razão, possa até pensar assim, Deus não poderia me usar. Mas Deus, como diz as Escrituras, não olha o exterior como o homem vê. O homem pode olhar o exterior, mas Deus vê o coração, as verdadeiras intenções do coração humano. Isso realmente nos anima, porque Deus é um Deus justo, Ele vê a sinceridade do coração humano. E Deus, sem dúvida, olhou para aquele homem e viu que não era justamente o que ele havia escolhido. Aquele jovem chamava-se
Eliabe, o primeiro filho, e foi reprovado por Deus. Quando chegou no segundo filho, que chamava-se Abinadab, a mesma coisa aconteceu. O terceiro filho chamava-se Samá, também não era o escolhido. E assim, sucessivamente, passaram 7 filhos, até que por fim Samuel perguntou, existe mais alguém? E disse, olha, existe um jovem que está lá pastoreando as ovelhas, nem foi chamado. E Samuel mandou chamá-lo. E a Bíblia nos declara, quando Samuel viu aquele jovem, que chamava-se Davi, ele já recebeu a resposta positiva de Deus: este vai ser o rei de Israel, esse vai ser o ungido do Senhor. E 1 Samuel, capítulo 16, verso 12, nos diz que Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Com este pano de fundo, nós vamos avançar agora na batalha de Davi contra o grande gigante Golias. Vamos entrar na batalha épica. Havia 2 montes, num monte estavam os filisteus, juntamente com esse filisteu chamado o gigante Golias, o gigante de Gate, cerca de 3 metros de altura aproximadamente. Sua armadura pesava cerca de 70 quilos, você imagina um saco de cimento de 50 quilos, mais 20 quilos, este era a armadura dele, mais o capacete de bronze, mais as caneleiras, uma lança pesadíssima, um verdadeiro blindado humano, era um tanque de guerra, né? Era representante do panteão filisteu, tinha as melhores armas da época, e durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele saía ao acampamento e desafiava o povo de Deus, e desafiava o Deus verdadeiro e amaldiçoava. E a guerra seria resolvida da seguinte forma: 2 apenas se enfrentariam, no caso Golias e um representante de Israel. E quem ganhasse, o exército se submeteria, portanto, ao outro. Esta era a proposta do gigante Golias, né, para com os israelitas. Esta era a proposta da batalha. No entanto, as escrituras dizem que os israelitas fugiam de diante dele e o temiam grandemente. Estavam aterrorizados com a presença daquele homem terrível, gigante. 3 irmãos de Davi foram convocados para esta guerra. Jessé enviou agora Davi para levar uma espécie de um lanche para os seus filhos, né, os irmãos de Davi, e levou ali alguns queijos, pães, e Davi chegou justamente na hora da gritaria e da debandada, né? Davi não suportou as afrontas contra o Deus de Israel, se prontificou a enfrentar aquele terrível gigante. Logicamente que surgiram os negativos de plantão: isso não vai dar certo, era comparado a uma criança aí lutando com peso pesado do MMA ou do boxe, né? Davi comparado ao Golias, a voz era uma só, não tem como enfrentar, né? Não há como realizar essa batalha. Então havia pessoas ali negativas, né? Não sei se você conhece a história do sapo. O sapo, em determinada ocasião, um sapo estava pulando serelepe lá em meio a umas gramas, quando de repente ele caiu dentro de um buraco. Ele começou a pular daquele buraco, pular para tentar sair, quando de repente surgiu lá em cima do buraco um outro sapo. E esse outro sapo disse o seguinte: olha, amigo, não fique gastando suas energias, não há como sair daí, né? Pare de pular, não adianta. E o sapo lá embaixo pulava cada vez mais tentando sair, e o sapo de cima dizia: olha, não vai, desista, não é possível, é muito fundo o buraco. E aquele sapo lá embaixo começou a desanimar, foi desanimando, se encostou num cantinho, ali ficou e infelizmente morreu e ficou seco ali dentro daquele buraco. Em outra ocasião, um outro sapo, também muito serelepe, feliz, né, da vida, estava ali pulando no gramado, quando de repente caiu também naquele buraco. Sabe quem é que aparece lá em cima? Novamente, o mesmo sapo pessimista, dizendo: amigo, para de pular, desista, não é possibilidade de sair daí.
Você olha para o seu lado, está vendo um sapo seco aí? Pois bem, esse aí também tentou sair e não conseguiu. Desista, amigo. Pare de pular. E aquele segundo sapo, então, olhou para o lado, viu aquele sapo já seco ali ao seu lado, se encostou num cantinho ali e, logicamente, com o passar dos dias morreu. Em outra ocasião, novamente, um outro sapo estava pulando, feliz, pelo gramado, quando de repente ali caiu também. Quem apareceu de novo lá em cima? O mesmo sapo. E ele começou a dizer, olha, pare de pular, não há possibilidade de subir. Você não está vendo aí, tem 2 sapos secos aí do seu lado. Eles também não conseguiram, pare de pular. E aquele sapo lá embaixo pulava cada vez mais forte, de maneira que o sapo lá em cima começou a enfatizar, para, desista, não pule, pare de pular, não há como pular. E aquele sapo cada vez pulava mais forte, até que num dado momento ele saltou lá em cima. Moral da história, esse terceiro sapo era surdo. Então ele só via lá de baixo aquele sapo lá em cima gesticulando, né, dizendo não, sobe, e ele entendia que ele estava dizendo sobe, você vai conseguir, e ele então pulou até em cima do buraco e se salvou. Não escute os negativos de plantão. Davi não escutou eles, aqueles que diziam que não, ele não podia, não conseguiria, não havia condições. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, o desencorajou, o repreendeu, o acusou de ir só para ver a guerra, a batalha. Ele disse, conheço a tua malícia e a tua maldade. O próprio rei Saul não levou fé em Davi, né? O único que estava em paridade de luta e de guerra com Golias era o próprio Saul. Ele era um homem mais alto e mais forte de todo o exército de Israel, mas estava amedrontado também. Saul colocou sua armadura em Davi, que não conseguia nem quase se movimentar com aquele peso. E Davi então abandonou toda aquela parafernália. Davi, para convencer que poderia vencer, se valeu da sua história passada, das suas experiências passadas, como havia livrado as suas ovelhas de leão, de urso. E Golias, para Davi, era apenas mais um animal que tentava atacar as ovelhas do seu senhor. Ele tratava-o como um animal. Davi foi para o confronto apenas com uma funda e algumas pedras. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 42 a 47, nós lemos esse desfecho final. Verso 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudeiro. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salvará, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. E Davi pegou sua funda, conhecemos a história, até as crianças conhecem a história, começou a girar, foi em direção àquele gigante Golias, lançou a pedra, uma pedra certeira que atingiu a testa do gigante Golias, e ele desfaleceu. Davi pegou a própria espada do Golias e decepou sua cabeça.
E o povo de Israel, agora encorajado por aquela batalha, saíram ao encalço dos filisteus e os destruíram. Pequeno homem de Deus, um jovem homem de Deus contra uma fera humana. Mas aqueles, como disse o profeta lá no Antigo Testamento, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqueles que estão com Deus são a maioria, com toda certeza. Meu amigo, esta guerra é uma guerra miniatura de uma outra guerra espiritual. Davi pôs uma derrota esmagadora sobre Golias, mas o grande Golias, Satanás, estava há 4.000 anos desafiando o povo de Deus. E Jesus, portanto, o grande Davi o enfrentou na cruz do Calvário. E esta história, podemos tirar aqui algumas lições importantes. Enfrentar o medo como Davi enfrentou. A coragem não é a ausência do medo, mas agir a despeito do próprio medo. Não se deixe abalar com as críticas que te fazem também. Tentaram desanimar Davi. Então não desanime, lute com as armas que você tem em suas mãos. Davi lutou com o que ele tinha em mãos, que era mais familiar a ele. Não se esqueça de suas experiências passadas com Deus, assim como Davi não se esqueceu, lembrou-se das suas vitórias passadas. A vitória não é dos fortes, mas dos que esperam no Senhor, meu amigo. O combate foi marcado pela manifestação do poder de Deus e não pela força humana. Eu quero falar contigo, meu amigo. Minha amiga, não importa os Golias que estejam diante de você. Deus pode derrubar todos os gigantes de tua vida. Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso por você. Tenha coragem. Não se desanime com os pessimistas em sua volta. Deus vai restaurar tua vida, né? Deus vai restaurar teus negócios. Deus vai restaurar toda a tua vida. Ele pode fazer isso. Confia nele, meu amigo. Entrega a tua vida a ele e ele vai fazer uma grande obra no teu coração. Eu quero levantar nessa hora uma oração, um clamor ao Senhor por tua vida, para que Deus derrube todos os gigantes que estão diante de você. Confie em Deus e ore comigo agora. Poderoso Deus, que habitas em luz inacessível, mas que mora dentro do coração de todo aquele que, de maneira contrita, abatida, se coloca diante de tua presença, Senhor. Quem sabe esta pessoa que está aqui orando comigo nesse momento está enfrentando terríveis Golias em sua vida, terríveis gigantes se colocaram diante dela. Pode ser o gigante da dívida, o gigante do desemprego, quem sabe é uma doença, Senhor, que tem se abatido sobre essa pessoa. Quem sabe ela está enfrentando, Senhor, problema com os filhos, problemas no seu casamento. Quem sabe é um divórcio, Senhor, que está batendo as portas desta família, deste casamento. Quem sabe, Senhor, são os problemas mais diversos, Senhor, que surgem no dia a dia de nossa vida, mas em nome do Senhor Jesus, venha derrubar esses gigantes, colocar por terra, que eles possam bater em retirada, que haja um caminho, Senhor, plano diante dessa pessoa, que o Senhor possa arrebentar todas as trancas de ferro, todas as paredes, as muralhas que cercam esta pessoa, possam cair por terra, que ela tenha um caminho, como já disse, plano diante dela para trilhar, Senhor, até o coração do Senhor. Portanto, dê vitórias a ela, vitórias na vida material, na vida financeira, na sua vida espiritual, Senhor, em todos os aspectos, que haja vitória, que haja progresso, que haja prosperidade na vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, cujo nome é sobre todo nome. Amém, Senhor.